Nesta série de vídeos, trazemos um pouco do planetário para você, mostrando o que observar no céu em alguma data interessante. Mas além disto, falamos também sobre a vida das estrelas, de acordo com a teoria da evolução estelar. Este é o entardecer do dia 7 de setembro de 1822, em São Paulo, uma data tão conhecida pelos brasileiros. Vemos no início da noite Marte e o Cruzeiro do Sul, que não demora muito a se pôr. Vemos também Antares no Escorpião, a Águia e na madrugada do dia 8 aparece Saturno. No vídeo anterior eu não terminei de responder a pergunta que era: como e quando foi possível quantificar a composição química das estrelas? Naquele vídeo, vimos dois modelos atômicos propostos no início do século XX. O modelo do Thomson, o pudim de ameixa, não funcionou e teve que ser abandonado. O modelo do Rutherford tinha um problema. Os elétrons em órbita, embora acelerados, não emitem energia, como prevê a física clássica. Com essa questão em mente, em 1913, Niels Bohr propôs 4 postulados para o átomo de hidrogênio. O primeiro diz que a atração elétrica entre o elétron e o núcleo faz o elétron se mover em órbita circular, obedecendo às leis da mecânica clássica. É a existência de um núcleo com a carga positiva e a eletrosfera onde estão os elétrons. O segundo diz que o elétron não pode assumir qualquer órbita. Ele só pode ocupar uma em que o momento angular L seja um múltiplo de h cortado. Já falamos do momento angular no vídeo 2 dessa série. É curioso que Bohr não gostava da hipótese de quanta de luz, mas para dar certo seu modelo, ele formulou este segundo postulado que implica na quantização do momento angular. Ele só aceitou os quanta de luz muito mais tarde. O terceiro diz que o elétron não emite radiação em sua órbita e ponto final. Não deu razão alguma para isso acontecer, por isso é um postulado e não uma lei. O quarto diz que o elétron só emite radiação no caso de mudar de órbita. E a energia emitida é a diferença entre as energias dos níveis inicial e final. A frequência da radiação emitida se relaciona com a energia pela constante de Planck. Outra forma de representar o átomo de hidrogênio de Bohr é esta. As linhas são os diversos níveis de energia que o elétron pode ocupar para orbitar o núcleo. Como o nome já indica, cada nível de energia tem um valor de energia correspondente e a cada um deles é atribuído um número quântico principal n. Esta primeira linha é a mais próxima do núcleo, por isso n é igual a 1. É o nível fundamental para o átomo de hidrogênio que só tem um elétron. Para a segunda linha, n é igual a 2, terceira n é igual a 3 e assim por diante. Notem que a cada linha que aparece, a distância entre as linhas diminui. É uma forma de representar que a diferença de energia entre os níveis subsequentes diminui quanto mais se afasta do núcleo, até que em um dado n, os níveis são indistinguíveis. É o contínuo. Quando o elétron muda do nível fundamental para outro nível de n maior, dizemos que ele foi excitado, e isso acontece quando o átomo absorve um fóton que tem energia igual à diferença dos níveis, como diz o postulado 4 de Bohr. Se o elétron já estiver em um nível superior e voltar a um nível inferior, dizemos que ele foi desexcitado e emite um fóton de energia igual à diferença entre níveis. Se o átomo receber energia suficiente para o elétron mudar lá para o contínuo, se desligando do átomo, dizemos que o átomo foi ionizado. No caso contrário, se o elétron vier lá do contínuo e se ligar ao núcleo, dizemos que houve recombinação. Para determinar a energia atribuída a cada nível eletrônico, Bohr partiu da igualdade entre a força elétrica e a força centrípeta, já que considerava o movimento circular para a órbita causado pela atração entre o elétron e o próton. Partindo daí e usando o segundo postulado, que é a quantização do momento angular, ele chegou a uma expressão quantizada para energia, ou seja,
A energia depende de uma constante, que é igual para todos os níveis, e do número quântico principal N. Usando essa expressão para energia, ele determinou a frequência e, consequentemente, o comprimento de onda de cada linha espectral do hidrogênio. E a beleza da história é que deu muito certo. Os valores dos comprimentos de onda das transições eletrônicas de hidrogênio eram exatamente o que se observava nos espectros das estrelas. Isso é fantástico! A gente faz um monte de contas e no final dá certo. Isso é muito bonito. Mas, como nada é perfeito, esse modelo serve apenas para o átomo de hidrogênio, que é mais simples. Para os outros átomos, que são mais complexos por terem mais elétrons, a coisa é bem mais complicada. Mas foi um ótimo ponto de partida. Atualmente, o modelo atômico não é assim tão redondo. Mas, estudando as transições eletrônicas em laboratório, foi possível determinar constantes atômicas de modo a reproduzir as linhas espectrais correspondentes a cada átomo, possibilitando assim a identificação das linhas nos espectros das estrelas. E vocês podem perguntar: ok, a matemática e os dados de laboratório ajudam a reproduzir as linhas espectrais. Mas e as quantidades nessa história? Bom, aí é preciso fabricar um espectro que reproduza o máximo possível o espectro observado da estrela. É preciso levar em conta condições atmosféricas como temperatura e pressão e também aquelas constantes atômicas determinadas em laboratório. Aí é só cozinhar um espectro sintético no computador e alterar a quantidade dos elementos. Quando a linha espectral do sintético ajustar a linha observada, sabemos a quantidade do elemento em questão. Ou, para usar um termo da astronomia, a abundância do elemento em questão. Um dos primeiros trabalhos de determinação de abundâncias estelares foi feito por Cecilia Payne. Em sua tese de doutorado em 1925, ela concluiu que as estrelas eram compostas principalmente de hidrogênio e hélio e estendeu essa conclusão para o universo. Seu orientador, outro grande astrônomo do século XX, Henry Russell, desconfiou dessa conclusão e a desencorajou de publicá-la, porque ele acreditava que a composição das estrelas deveria ser igual à da Terra. Porém, estudos posteriores mostraram que a conclusão de Cecilia estava correta e, em 1929, Russell reconheceu o mérito de sua descoberta. Essa conclusão é largamente aceita pela comunidade científica atualmente. As primeiras estrelas existentes no universo eram constituídas basicamente de hidrogênio e hélio e um pouquinho de lítio, berílio e boro, que são elementos produzidos instantes após o Big Bang. Elementos mais pesados do que esses são produzidos no interior das estrelas ou durante a morte delas. Quando elas morrem, entregam esse material para o meio interestelar para formar outras estrelas. Uma estrela como o Sol, que já se formou com material de gerações prévias, tem uma composição muito mais rica. E por isso estamos aqui. Como disse Carl Sagan, somos poeira de estrelas. Veremos essa história com mais calma nos próximos vídeos, quando continuarmos a contar como a estrela evolui. No vídeo número 9, eu falei que a estrela, assim que nasce, ela entra na sequência principal e passa a maior parte de sua vida nela. E as perguntas para os vídeos do próximo ciclo são: o que faz a estrela sair da sequência principal? E como ela se comporta nessa nova fase da vida? Não percam os próximos vídeos. Até lá! O modelo do Rutherford tinha um problema. Os elétrons em sua... que é isso? Ai. Eu não tenho palavras. Ai, para. Vamos lá.